Boa noite, galera, graça e a paz. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Está lá em Êxodo 2, a partir do verso 1. A Bíblia nos mostra sobre o nascimento de Moisés, um grande servo, um grande homem de Deus. E a partir do verso 1 a Bíblia diz assim: um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos às margens do rio. Nessa época, o povo de Israel estava preso no Egito. Aproximadamente 300 anos após a morte de José, o povo ficou escravo no Egito. E o faraó, temendo que o povo de Israel fosse crescer e fosse batalhar contra eles, querer tomar deles, ordenou que todas as crianças de sexo masculino fossem mortas, justamente para não crescer mais o povo. E agora quero colocar a mãe de Moisés, Joquebede. Imagina uma mãe que sonhou em ter esse filho, criou esse filho e de repente vem essa notícia. Essa notícia, imagino que tenha entristecido muito ela. E todas as parteiras, elas eram obrigadas a matar todas as crianças. Só que tinham duas parteiras, que elas eram tementes a Deus. Era Cifra e Puá. Essas duas parteiras, elas tinham o temor de Deus. Assim como diz a palavra lá em Atos 5, no verso 29, que devemos obedecer mais a Deus do que a homens. E essas mulheres, elas tiveram essa consciência. E elas temeram o Senhor. E elas pouparam a vida de Moisés. Joquebede, essa mãe, imagino eu, muito aflita com o que poderia acontecer. Ela escondeu o seu filho, porque ela sabia, ela cria, ela tinha fé que Deus estava com ela. E ela guardou o seu filho por 3 meses, escondendo. E quando ela viu, sabia que não poderia mais esconder, num ato de fé, num ato de crer em Deus, ela colocou o seu filho no cesto. E a Bíblia diz, colocou entre os juncos, à margem do rio. Só que ela cria no Deus vivo. E ela sabia que Deus estava com ela, que Deus ia estar com essa criança. E ela pôs o berço, ela pôs o cesto, na verdade, na margem do rio. E a água foi levando. Ela sabia que Deus não ia deixá-la. Ela sabia que Deus estava com ela. E nesse momento, imagino eu, ela colocou na margem e entregou nas mãos de Deus. E vamos ler agora uma palavra lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 1. Eclesiastes 11, no verso 1, a Bíblia diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Então Joquebede, ela lançou o pão, ela lançou o melhor que ela tinha naquele momento sobre as águas. Só que, como diz a palavra, ela tinha certeza que após alguns dias ela iria encontrar. Voltando a Êxodo, no verso 4,
A Bíblia diz: e a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe acontecia. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança, que andava chorando, e teve compaixão dela e disse: esse é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie esse menino para ti? A filha do faraó respondeu: vai. E a moça chamou a mãe do menino. E a filha do faraó disse: leva esse menino e cria-o para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e criou. Vejam, amados, Joquebede, ela creu, ela acreditou, ela entregou, ela colocou o melhor dela sobre as águas, crendo que Deus estava com ela, que Deus a abençoaria. E após, nós podemos ver que a filha do faraó, ela encontra Moisés lá no meio da água. Ela vai e a Bíblia diz que ela tem compaixão. Ela vai e ela fala: chama a mãe dessa criança para que ela crie para mim. E nós podemos ver que a filha do faraó ainda diz que e ainda irá pagá-la. Amados, isso é fé. Isso é a gente ter fé, a gente crer. A gente crer. Às vezes a gente tem algo no nosso coração, às vezes a gente tem algo que a gente não quer desgarrar, algo muito precioso na nossa vida. Mas Deus, Ele fala para nós, Ele fala: coloque sobre as águas. Não somente as coisas boas, mas também as coisas más, as coisas que nos prendem, as coisas que nos afastam de Deus. Talvez aquele pecado que tem te afastado, tem me afastado de Deus. Deus fala nessa noite: filho, coloque sobre as águas. Creia em mim, coloque sobre as águas. O recanta lá, chorenas bacatarás. Creia em mim, coloque sobre as águas. E o que me chama muita atenção nessa passagem é a fé. A fé que essa mulher teve. A fé que essa mulher teve de entregar o melhor que ela tinha. E hoje nós olhamos para o mundo, para a nossa sociedade egoísta. A gente às vezes não consegue nem confiar em Deus, uma coisa pequena, uma coisa que não tem valor. Agora imagina essa mulher, a fé que ela teve de entregar o melhor que ela tinha. Imagina essa mulher passando 9 meses guardando essa criança, e quando essa criança nasce, ela tem essa notícia que o faraó mandara matar todas as crianças, todos os meninos. E essa mulher, ela teve fé, ela creu no Senhor. E isso que me chama a atenção, isso que a gente tem que fazer na nossa vida. O que tem nos afastado, o que tem nos prendido. E o Senhor quer abrir os nossos olhos nessa noite e falar: coloque, filho, coloque sobre as águas e confie em mim. No verso, em Hebreus, capítulo 11, no verso 1, a Bíblia diz assim: a fé é garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Ela tinha fé, ela sabia. Ela não estava vendo naquela hora, mas ela sabia que Deus estava no controle, que Deus estava no comando e que o filho dela seria salvo. Irmãos, a Bíblia diz para nós em Provérbios para criar os filhos no caminho de Deus, que ele nunca irá se desviar. Essa mulher criou o filho dela nos caminhos de Deus. Moisés foi um grande homem, um grande servo de Deus, um homem que falava diretamente com Deus, via Deus face a face. E nessa noite eu queria compartilhar o que eu queria falar. Vamos entregar todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias,
todas as nossas dificuldades. O Senhor, Ele nunca falou que seria fácil, mas Ele diz lá em João 16, no verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Em Mateus 11, 28 ao 30, o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Colocai sobre vós o meu jugo, porque sou manso. Vamos colocar no rio, vamos colocar o nosso peso, as nossas angústias, vamos entregar a Jesus. E Ele é aquele que vai nos honrar, é aquele que vai nos abençoar. É só basta a gente ter fé e crer que Ele vai nos abençoar. Então, irmãos, essa palavra gostaria de compartilhar, porque Joquebede, ela foi um exemplo de fé. Ela confiou no Senhor. E nessa noite, nós temos que entregar as nossas dificuldades, colocar sobre o rio, como diz em Eclesiastes 11, no verso 1. Deus abençoe a todos, boa noite.